Então vamos lá, vamos trabalhar agora com o trimmer, que é uma parte bem interessante de você ver de seleção de partes de vídeos para você utilizar na sua timeline. E ele nesse padrão de visualização normal, que é o padrão que vem do Vegas, ele vem acoplado nessa parte, tem como você ainda tirar ele daqui, mas o mais interessante é que ele está do lado do preview. Eu quero, no caso, ter o preview aqui e o trimmer no meio. Eu posso fazer uma coisa, vou aqui em View, Windows Layout, Vegas 14, que desde a versão Vegas Pro 14 ele funcionava dessa forma, o trimmer do lado do preview do vídeo. Aqui já tem um vídeo, mas só que para desconsiderar, eu vou clicar com o botão direito nesse outro vídeo, Open Trimmer, e abrir ele aqui. Agora a gente vai entender como que ele funciona bem certinho. Quando eu passo o mouse sem clicar, eu tenho uma prévia desse arquivo. Eu posso voltar, eu posso avançar ou retroceder o vídeo, que ele me dá uma prévia bem certinho do que está acontecendo. Logo abaixo tem uma timeline que fica azulzinho, que está a parte inteira selecionada. Essa timeline é que me dá qual parte do vídeo que é mais interessante para mim. Tem também alguns botões que eu posso dar play, posso dar pausa, stop. Tem como ir para o fim, ir para o começo, ir para o fim, que é ir para o final, né? O final ele é um pouco escuro ali, que ele tem um fade. A gente vai ver bem certinho o que é o fade. Posso ir para o começo, que começa, né, com esse céu aqui normal. O trimmer, a questão de seleção, quando eu passo apenas o mouse, é só uma visualização comum. Quando eu quero uma seleção, eu simplesmente arrasto essas partezinhas aqui. Você pode ver que tem uma seleção. Quando ele fica branco aqui e eu arrasto, não acontece nada. Você pode ver que não tem nada. Eu tenho que primeiramente dar 2 cliques para ficar azul. A partir do momento que fica azul, que eu tenho a seleção. Essa seleção, quando eu diminuo essas flechinhas, que eles me dão a quantidade certa, a quantidade exata do vídeo que eu vou ocupar. Essa quantidade aqui que eu vou jogar para minha timeline. Se fosse um vídeo maior, por exemplo, de 4 minutos, aí eu quisesse tipo do 1 minuto até o segundo minuto, 1 minuto 2, teria como fazer isso por essa seleção. Aqui a seleção de início e seleção de final e a duração da região, né, da seleção. A partir do momento que eu deixo meu cursor aqui, quando ele está muito no começo, você pode ver que essa função fica desabilitada. Você já vai entender por quê. Eu vou deixar meu cursor mais ou menos aqui. Vou selecionar para ele importar aqui direto para a timeline from cursor. A partir do cursor. Quando eu clico, ele me adiciona dessa forma. Já jogou aqui para a timeline direto. Se eu clicasse várias vezes, ele ia adicionar várias cópias desse vídeo. Ctrl Z para voltar. Vou voltar mais uma vez aí. Eu só vou deixar assim normal como estava. E agora eu vou deixar o cursor nessa parte. Você pode ver que esse primeiro ele tem um pouco de diferença, né, desse segundo. Se eu adicionar nesse segundo, você pode ver que o cursor não se mexe e ele adiciona para cá do cursor, para a esquerda. Ao contrário desse aqui, que ele mexe o cursor estava nesse momento, nesse pedaço, e foi para frente. Outra questão interessante de você saber, se eu vou apagar aqui, é que se eu tenho, por exemplo, aqui, deixei aqui o cursor normal, eu quero sobrescrever, né? No caso, ele está marcado, esse ícone que está escrito overwrite, que ele sobrescreve, que ele substitui uma parte do vídeo. Se ele tiver marcado, tá, cliquei aqui, normal, só vou deixar aqui só para fechar e vou clicar nesse. Tá, vou dar um Ctrl Z novamente só para você entender. Vou tirar todos os vídeos. Tá aqui meu cursor e minha segunda parte do vídeo. Vou clicar. Você pode ver que ele apagou uma parte daquele outro clipe, né? E sobrescreveu ele. Se não tivesse marcado, ele ia acontecer um fade. Fade, como eu falei, nós vamos ver bem certinho. Desmarquei, vou clicar aqui, olha o que aconteceu. Ele criou como se fosse uma transição, né? Que na verdade é uma transição, o fade, que não dá de ver que é o mesmo vídeo, mas se ele tivesse uma tonalidade diferente, dava de entender bem certinho. Essa parte mais básica do trimmer. Tem como você configurar, aqui sempre quando você quer sobrescrever, você sempre deixa marcado. Essa parte aqui, como que você quer jogar para timeline, tem alguns atalhos. E tem outra coisa aqui, porque você tem como criar um subclip. A partir do momento que eu
que eu crio aqui tem como marcar se eu quero ele aos contrários, o reverso ou normal. Deu ok. E a partir do momento que eu fiz isso, ele criou mais um vídeo aqui para mim, tá? E eu posso localizar esse vídeo posteriormente. Se eu clicar novamente, você pode ver que ele tem, eu posso dar até um nome, por exemplo, vou deixar um nome assim, dessa forma. Eu posso vir aqui, atualizar, e ele se localiza aqui em Project Media. Você pode ver que nos arquivos do projeto que ele está aqui, essa parte. Isso se refere à criação de um subclip. Nesse botãozinho que você tem essa possibilidade. Você pode ver que eu deixei com esse nome, ele já ficou aqui. Eu deixei em Project Media. Se eu for para Explorer novamente, adicionar outro vídeo no trimmer, pode ver que ele ficou dessa forma. E eu tenho como acessar novamente o primeiro vídeo por essa parte de navegação, essa barrinha. Se eu clicar aqui, ele veio para esse, e se eu clicar nesse de baixo, vem para esse que eu estava utilizando também. E ele fica armazenado, assim como se fosse uma memória mesmo, essa parte do que eu fiz. Por exemplo, se eu criasse marcadores nessa parte aqui ou alguma coisa, por exemplo, você clica no menuzinho hambúrguer, tem algumas coisas interessantes para ir para o próximo frame, para setar um ponto, inserir marcadores e regiões. Vou inserir um marcador, início, nossa, tá, vou deixar aqui início. Posso dar um tab, vou deixar assim, vou pular para o próximo vídeo, tá dessa forma. Aqui eu vou adicionar uma região 1S pode ser, e deixar aqui marcado. A gente vai entender bem certinho como que funciona. Vou voltar para o primeiro, tá normal, o segundo, e no caso esse aluno aqui, que está com o marcador normal. Esse aqui, caso regiões, bem certinho, ele memorizou. E cada vez que eu precisar de um acesso nessa parte, eu clico nessa parte. Se eu não quiser nenhuma visualização, deixo none. Ele fica dessa forma, fica vazio. E a partir do momento que eu seleciono um clipe, está aqui. E então a questão de você visualizar no trimmer, selecionar as partes mais importantes, funciona dessa forma, bem tranquilo. Você pode fazer, quanto mais eu clico aqui, mais desadiciona normal parado. E quanto mais eu faço assim, por exemplo, se eu quisesse aqueles vídeos repetitivos, clicar várias vezes e eu vou dar um play, ele só fica desse tipo aqui, né? Não preciso estar copiando aqui cada vez e colando, e a partir do trimmer tem como fazer isso bem certinho, tá? Ou renomeio esse arquivo, ele fica, né, a partir desse momento ficar de outra forma, né, com outro nome, ou excluído, ou se você moveu para outra pasta, né? Ele fica assim, que o Vegas não conseguiu encontrar o arquivo na localização tal, tem aqui o nome do vídeo. E aqui tem uma coisa interessante que eu posso procurar pelo arquivo, mas é como se ele fizesse um scan no meu HD, no sistema aqui, para identificar onde se localiza. Essa parte vai demorar um pouquinho mais, que ele vai fazer uma varredura completa. E tem como você utilizar a segunda opção. A segunda opção tem como você especificar uma nova localização do arquivo. No caso, ele apareceu como Media Offline, é esse clipe que está aqui marcado. Tem como eu clicar aqui e dar um OK. A partir desse momento, tem como localizar. Está aqui na minha pasta Footage. Vou clicar aqui em Vídeos e é bem esse vídeo aqui, que eu adicionei só um azinho no final só para exemplificar. Vou clicar, vou dar um abrir. E está aqui, ele a partir desse momento, se eu deixar aqui em mudo, ele já aparece. Tá? Só vou fechar aqui o trimmer, que no momento a gente não está utilizando, vou mudar a visualização para default. E ele se encontra aqui, que ele estava uma mídia offline. Novamente, se eu for aqui na área de trabalho, vou aqui em Footage, Vídeos, e vou renomear, só para exemplificar melhor, só para você entender, vou apagar aqui alguns dados dele, alguns números. E ele já me apareceu aqui que não está mais, né? Tem duas alternativas também que a gente não vai deixar de fora para te explicar bem certinho, mas é o de menos. Tem esse daqui, para ignorar o arquivo e continuar no offline, deixar ele offline, e ignorar todos os arquivos e deixar offline. Qual que é a diferença?
O primeiro ele utiliza para deixar offline só um arquivo, só o arquivo, né, em comum que a gente tem aqui. Se eu tivesse mais arquivos, 5, 6, 7 arquivos que estivessem em outra pasta ou tivesse, né, renomeado ou excluído, eu poderia também clicar aqui em ignorar todos os arquivos e continuar offline. Essa é a diferença. O primeiro apenas por arquivo, né, um arquivo, e o segundo é para no caso 2 ou mais arquivos, né, a partir de uma variedade de arquivos que você tem aí. Se eu clicar nesse primeiro, você pode ver que ele fica dessa forma. Ele fica aqui offline, ele só está mostrando que tem, no caso aqui, um arquivinho, um vídeo, mas que ele está offline e não tá acontecendo nada. Tá aqui mídia offline, só mostra a localização dele. E tem mais uma forma bem interessante que não vamos deixar de fora. Eu vou deixar aqui em Project Media, que tem os dois vídeos que eu estou utilizando, apenas por exemplo. Tem esse aqui dessa, tipo uma caverna, e esse que está offline. Tem outra forma que não precisa ir naquela busca de arquivos, que eu clico com o botão direito. Você pode ver que ele me dá aqui algumas opções. Tem como selecionar na lista de arquivos Project Media. E a partir desse momento que eu encontrei, por exemplo, se eu tivesse mais arquivos, eu fui ali, selecionei, ele marcou. Clico com o botão direito, tem como ir aqui em Replace. A partir do momento que eu dou um Replace, eu posso substituir por outro vídeo, ou simplesmente localizar aquele arquivo e abrir. E já está aqui nosso arquivo. Tá? Essa é uma parte bem interessante, que tem um pessoal que se apavora um pouco quando aparece aquele arquivo offline, mas é bem tranquilo de se trabalhar. E até a próxima aula. Possibilidade bem importante de você utilizar seus arquivos importando do Explorer ou do Project Media direto para a timeline. Tem algumas opções que você já viu utilizando o trimmer, e eu posso clicar, segurar e arrastar normalmente. Só vou dar um yes. Já adicionei o nosso vídeo, dá um delete. Mas ele tem alguma outra possibilidade que tem como você utilizar, acrescentar apenas o áudio ou o vídeo, né, desse arquivo. No caso, tem esse vídeo que você pode ver que ele veio com áudio mesmo, que não tenha nada de áudio, ele vem em uma faixa de áudio. E no caso, você necessita, por exemplo, apenas do áudio do vídeo, ou também de outra forma, apenas o vídeo sem o áudio. Tem uma forma bem interessante, uma delas que eu já vou explicando, que eu também posso repetir mais para frente, caso, né, você me ver falando, você já lembra dessa aula, que você pode simplesmente clicar, quando fica amarelo, está selecionado, né, e eu posso pressionar a letra U. A letra U ele desacopla esse áudio do vídeo. Nós vamos ter uma aula também sobre isso, por isso que eu estou falando, que eu vou repetir novamente. Então, é assim, eu substituí, e a partir desse momento eu posso mover meu áudio sem ele ficar preso no vídeo, e eu posso deletar, que só fica assim. Tá? Ou vice-versa, tem como fazer dessa forma também, não tem problema. Mas uma coisa que é mais dinâmica, e com certeza você vai levar mais em consideração, que é assim, tem como eu clicar, segurar, arrastar com o botão esquerdo, que eu apenas importo, e se eu clicar e arrastar com o botão direito, o botão de opções mesmo, eu clico, seguro, trago para cá. Quando eu solto o clique, ele me aparece algumas opções. Tem como adicionar across time, across tracks, adjust takes, mas principalmente aqui, video only. Adicionar vídeo across time. Adicionei só o vídeo, ele vem ser um áudio. Se eu fizesse, tá, só vou, opa, que eu deletei, tá, não tem problema. Mas assim, tem como fazer com outro vídeo. Clico aqui com o botão direito, trago para cá. Áudio, vídeo, áudio only, né? Tem o vídeo e o áudio, né? Áudio only. Adicionar áudio across time. Yes, ele veio apenas o áudio, veio sem o vídeo. Para você entender de forma mais interessante, tá? Vou pegar outro aqui, por exemplo, desse animal. Clico novamente, trago para cá, e você pode ver que tem algumas opções. Ele tem aqui dos takes também, que nós vamos ver bem certinho, mas é a mesma coisa que isso aqui, ó, adicionar as takes. Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui com um vídeo, vou adicionar mais vídeos na minha timeline. Adicionei esse,
Eu vou deixar ele menor, vou adicionar esse do pôr do sol. Posso diminuir, você pode fazer aí também, você clica, segura e arrasta, diminui. E vou adicionar esse do vulcão em erupção. Tá? E a partir do momento que eu quero substituir, você já viu na outra aula que aquela questão do replace, localizar no Project Media e dar um replace, né? Mas daí eu vou abrir o meu Explorer do Windows. É a parte que a gente quer fazer apenas que fique dentro do Vegas, não precisa você estar se deslocando daqui e ir numa pasta à parte. Como que eu faço? Eu clico com o botão direito, arrasto aqui para dentro. Por exemplo, pode ser, na verdade eu vou pegar outro vídeo só para não confundir muito. Esse daqui. Com o botão direito, vou arrastar para cá e vou adicionar Add as Takes. Você pode ver que aconteceu uma coisa um pouco diferenciada aqui, né? Eu tinha o vídeo e ele substituiu, mas ele continuou ocupando o espaço daquele vídeo, né? Ele não modificou em nada. Como assim? Ele fez uma substituição e ainda alongou mais um pedacinho. O pedaço que ele alonga, ele mostra uma setinha. Você pode ver que tem uma setinha aqui em cinza bem fraquinho que ele mostra a quantidade que foi aumentada. Se eu substituir esse vídeo aqui desse pássaro, tem como, por exemplo, clicar com o botão direito, arrastar. Esse vídeo ele é um pouco maior, mas mesmo assim, Add as Takes. Pode ver que ele ficou do tamanho do outro e não precisou estar lá redimensionando, ajustando. Ele substituiu e ocupou o lugar bem certinho. Isso é uma questão de fluxos de trabalho que pode ajudar aí bastante. Tá? Você pode fazer com muito mais agilidade a substituição dos seus clipes de vídeo, de áudio. Tá? E dessa forma é bem interessante. Aquela questão também de você trazer para cá, por exemplo, aqui, áudio only, tem o Cross Tracks. Você pode ver que ele tem essa diferença, que ele não mexeu no vídeo, tá? Ele só pegou e fez uma modificação no áudio e mostrou aqui os marcadores, tá? Isso daqui também é questão de substituição. Olha aqui o momento que ele fez, né? Da quantidade de duração. Você tem como fazer com o áudio também, não tem problema. Eu só vou criar um projeto novo aqui, bem normal. Só dar um Enter. E eu posso vir aqui no Explorer, no caso aqui em Footage, tem essa pasta aqui, Cinematic. Eu posso adicionar esse áudio para cá. Vou diminuir, vou fazer o mesmo esquema do vídeo. E também vou adicionar mais outra música, para deixar mais ou menos assim. Eu vou deixar aqui para baixo só para ficar mais interessante a sua visualização. Tem essa música aqui instrumental. Eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar aqui para dentro. Add as Takes. E olha o que acontece. Com o áudio é a mesma coisa, substituiu e ficou dessa forma. Se eu tivesse clicado aqui novamente e fosse aqui em Audio Only, a Cross Tracks, olha ali como é que ele faz. Ele faz como se fosse um fade, né? Mas ele tem uma substituição do mesmo tamanho. Se eu puxar esse pedaço, olha aqui onde é que ele ficou, né? Ele estava lá para cima, mas daí eu consigo trazer aqui para baixo. Isso daqui é uma questão bem interessante de substituição que você pode utilizar de vez em quando. Até recomendo você fazer esses testes aí na sua casa, sempre clicar e segurar com o botão direito e ver as opções que tem aqui, além de você poder cancelar que não vem nada, fica vazio. E quando a gente vai utilizando bastante arquivos, normalmente você já pode ter notado na sua pasta que começou a criar um monte de arquivinhos, parece uma página em branco, que é o SFK. Eu vou clicar com Windows aqui, a seta de navegação para a direita, para ficar ajustado aqui nesse pedaço da minha janela. Vou abrir minha pasta Footage que eu estou utilizando, Windows, tecla de navegação esquerda para ajustar, ficou com as duas janelas abertas do mesmo tamanho. Então vamos lá, tem aqui vídeos, vou clicar com o botão direito, classificar por tipo, ele já está, né? Você pode fazer isso na sua pasta que você tem os vídeos. Você pode ver que ele tem o arquivo Alone, SFK, que é esse mesmo vídeo. E o que significa esses arquivos? Tem alguns formatos desse SFK, dependendo do formato do arquivo que eles podem aparecer, mas normalmente é assim, se eu der 2 cliques, ele vai me pedir com o que eu quero abrir. Normalmente eles não abrem, tá? Mas não quer dizer que eles são arquivos inúteis, eles podem ser utilizados aqui, principalmente na questão de como vai ser a nossa visualização do Vegas. Por exemplo, quando um vídeo está começando a travar, o Vegas utiliza desses arquivos
para acelerar o processo de visualização, para não deixar o arquivo né, travar o programa, o software, tá? É como se fosse isso, mas ele tem uma diferença de proxy. O proxy é como se fosse um arquivo, um vídeo com qualidade menor, um pouco mais comprimido, que fizesse link com o programa. A gente vai entender bem certinho isso. Mas esse aqui é apenas um arquivo baseado no arquivo de vídeo. A partir do momento que eu utilizo músicas também aparece. Eu posso clicar nele, marcar todos, deletar, mas a partir do momento que eu clico, seguro e arrasto para cá na nossa timeline, o que acontece? Já criou mais um arquivinho. Esse arquivinho ele fica por aqui. Tem como você apagar, não tem problema, tá? Ele dá um pouquinho de velocidade a mais aqui no Vegas, mas nada demais. Tem como você apagar, por exemplo, vou aqui e dou um delete, não tem problema. Eu estou utilizando aqui bem tranquilo. Só se você tiver bastante arquivos, você trouxe uma variedade de arquivos para o Vegas e você acha interessante apagar, é só você chegar aqui, classificar por tipo, e vai aparecer todas essas páginas em branco. E você já pode deletar sem problema, sem medo, né? Então é assim, sempre quando você vê esse arquivo SFK é apenas um arquivo de propriedades aí do Vegas que só ajuda na aceleração de visualização para deixar um pouco mais com mais velocidade, um pouco mais dinâmico o seu software em relação ao arquivo que você está utilizando. Uma parte bem importante de a gente começar a trabalhar já uma introdução aqui na nossa timeline, para você ver como que funciona. Você já pode ter notado que nesse padrão de visualização, nessa workspace que eu estou usando, que é a default, ele tem alguns ícones que ele mostra nessas tracks de áudio e de vídeo. Você pode ver que tem a parte de mudo, solo, o nível também, a questão de qual a intensidade que ele vai ter, tanto para o vídeo quanto para o áudio. Para o vídeo é a questão de opacidade, para o áudio é o volume, e também é o pan, que a gente vai ver bem certinho. Eu só vou deletar aqui e vamos ter uma breve introdução para a parte de timeline. Quando você clica com o botão direito, você tem algumas opções de abrir, de inserir track de áudio, de vídeo e preferências. Vamos inserir na track de vídeo, com o botão direito, novamente, uma track de áudio, normalmente. Eu posso fazer isso também clicando, segurando aqui, selecionando quando fica azul, dar um delete, que elas são excluídas. E eu posso fazer um Ctrl Q, que é uma track de áudio, que quando vem com esse alto-falante. Ctrl Shift Q, uma track de vídeo, que você pode ver que vem o filminho do lado. É bem facinho de você entender o que está acontecendo. Tá? Essa parte é bem basicona. Só vou adicionar aqui algumas coisas, alguns vídeos. Esses mesmos vídeos que a gente tem de exemplo, só para a gente ver como que funciona. Você já pode ter notado que quando eu seleciono, ele fica amarelo, nossas tracks, e eu posso movimentar normalmente pela minha timeline. Uma coisa que é interessante de você ver é a questão de tamanhos dessa track, dessa faixa aqui de vídeo. Por exemplo, tem como ter uma visualização um pouquinho maior. Posso deixar desse tamanho aqui e ajustar, posso trazer mais. Eu posso ajustar os quadros como que eu quero, os frames, bem certinho, tem uma visualização um pouco maior. Fica como se fosse uma foto esse nosso vídeo. Aqui eu posso só ir clicando no nosso cursor para levá-lo. Quando eu clico nessa parte, o cursor vai sendo posicionado a partir do clique. E eu posso diminuir, deixar bem pequenininha essa track. E ela fica dessa forma apenas com o nome. Tem como eu deixar ajustável dessa parte. Outra coisa interessante de você saber nesse nosso início aqui é que ele funciona, o Vegas ele funciona como se fosse um editor de imagem nessa parte aqui de timeline. Como assim, né? Ele funciona com camadas. Eu posso adicionar outro vídeo. Nessa parte de baixo ficou 2 vídeos. E você pode ver que eu tenho um vídeo embaixo, mas ele não está aparecendo. Por quê, né? O vídeo de cima está sobreposto ao de baixo. E no caso, quando eu dou um play, ele só vai pegar essa parte aqui do vídeo, né? Não vai pegar outra coisa de baixo. Quando eu termino de tocar essa parte desse segundo vídeo, daí que ele parte para o segundo, porque são camadas.
É como se fossem páginas que quanto mais páginas uma em cima da outra, você vai ver apenas a primeira, as outras de baixo você não vai ver. A diferença disso é no áudio, né? Se você tiver vídeos com diversos tipos de áudio ou músicas, as músicas e áudios vão tocar todos juntos, eles vão se somar, né? Por isso que tem o canal Master, que você vai fazer a mixagem ali bem certinho e ajustar depois no Master como que fica. Tem todos os canais que vão se juntando. A única diferença são as camadas de vídeo, que eles funcionam como se fossem imagens. E você tem como trabalhar a questão de opacidade para reproduzir os dois vídeos ao mesmo tempo, mesmo estando sobrepostos, mas daí entra a questão de opacidade, blend modes e fades também, que você tem como fazer isso. Mas a gente vai ver bem certinho como que funciona aqui, só para você entender que a partir do momento que eu arrasto para frente, ele fica apenas esse vídeo. Quando ele começar no outro, ele já vai pegar essa parte e a parte de baixo já não vai aparecer, porque ele está numa track 3 esse vídeo. Outra coisa interessante é a questão de agrupamento, que tem como você fazer um agrupamento nessas tracks. Tem como eu clicar aqui segurando o Shift, selecionei, clico com o botão direito, Track Group, Group Selected Tracks, e tem como fazer isso aqui. Então, pode ser que você fique pensando, né, o que aconteceu nesse momento, mas é assim. A partir do momento que eu seleciono essas tracks que eu quero, eu tenho como organizar elas, tanto aqui nessa parte, eu posso diminuir elas aqui dentro, vou deixar assim, e depois que eu fiz a edição, tem como eu vir nesse Collapse Track e diminuí-las. Tem como você dar uma esvaziada aí na sua timeline quando você tem muitos arquivos, tem como você dar uma organizada legal, e isso é interessante, tá? Quando você trabalha com vários vídeos, você vai chegar a um ponto que sua timeline vai estar cheia de coisa, e é legal você fazer assim. É tanto legal você fazer um agrupamento para músicas, para efeitos de áudio, e agrupamento separado para vídeos, para você poder entender o que está acontecendo. E também fica alguns botões disponíveis no track de grupo. Tem como você deixar mudo todos eles, e eles vão ser aplicados em todos os vídeos que estão aqui separados. Tem como deixar também solo, que ele vai pegar e deixar só esse grupo tocando. Mas nós vamos ver bem certinho como que funciona. Você já pode ter notado que eu sempre, quando estou mexendo aqui, eu gosto de clicar nessa barrinha e movimentar. Aqui é o zoom. Quando eu clico, seguro, arrasto para a esquerda, dou um zoom in, eu aumento o zoom, e para fora é um zoom out, eu diminuo, ele deixa desse tamanho. Ele vai até o limite da quantidade de coisas que tem aqui. Por exemplo, se eu desse um Ctrl C aqui e fosse fazendo aqui Ctrl V, quanto mais eu vou fazendo, mais ele vai se adaptando a esse zoom, e ele vai me mostrando todos os arquivos que tem quando está essa barrinha completa. Outra coisa legal, que com o scroll do mouse você também pode fazer o zoom, isso daqui é normal, e também com o Ctrl tem como você ir para cima e para baixo, e Ctrl mais o scroll do mouse tem como você fazer isso. Quando você segura o scroll, também tem como você fazer isso daqui, você fazer um método de rolagem normal, ele funciona também igual uma página web, mas se você fizer o Ctrl mais o scroll do mouse, no caso o Shift aqui, desculpa, estou utilizando o Shift e o Scroll, tem como fazer isso. Tá, o Shift e Scroll, eu posso navegar, por exemplo aqui, para você entender melhor, tem como eu percorrer o vídeo mais rapidamente, né? Tanto para a esquerda ou para a direita. Quando vai a setinha com aquele círculo, tem como você navegar de uma forma um pouco mais rápida, né? Dependendo da velocidade que você move aí seu mouse. E aqui é só essas barrinhas aqui, tem como você se movimentar do lado e aqui mesmo também, é bem tranquilo. Quando você clica, principalmente nessa parte, você pode dar um zoom in, zoom out, dependendo da localização que esteja. E nessa parte seria isso, tá? É uma parte bem básica, só mais uma apresentação para você, ficar aí acostumado de como que funciona as tracks e como que elas vão tocar, como que vão se comportar ao longo da sua edição. O Vegas, assim como qualquer outro software de edição, trabalha com alguns botões aqui na janela de preview, que são botões que você pode encontrar em qualquer outro reprodutor de mídia, de áudio ou de vídeo, que tem o play, o pause e o stop, botões padrões. O play
ele pode ser acessado com a barra de espaço. Barra de espaço ele para e volta lá no começo, e você pode fazer isso por aqui, que vai ser a mesma coisa, só que ele vai continuar indo e voltando. Ele pode estar numa altura lá, ele sempre vai voltar para a parte que iniciou. Isso daqui você pode ver que é o pause, ele está tocando, você pode dar uma pausa, que ele para no momento que onde você deixou clicado, aqui fica o nosso cursor marcado naquela parte pausada, e o stop quando você quer parar totalmente o vídeo. Pode dar um stop, ele só volta para a área onde estava. Esses botões aqui são bem simples, mas pela barra de espaço você pode fazer isso. Se você estiver fazendo assim, pressionar a tecla ESC, também tem como você parar o seu vídeo, dar um play com espaço, ESC para parar, e pode fazer dessa forma. Você pode fazer aqui com o Shift ESC também para utilizar outros botões, mas que eles entram muito nessa parte desse botão, Shift barra de espaço, na verdade, né? Shift ESC. Shift barra de espaço, ele começa seu vídeo lá no início, independente de onde tiver o cursor. Shift barra de espaço, início. A mesma coisa que esse botão faz, que esse botão que tem uma barrinha, um tracinho e uma flechinha para um lado. Ainda pegando essa parte dos botões, você pode ver que ele tem também alguns de ir para o início e ir para o final, Go to Start, que ele volta o cursor lá para o começo do vídeo, e aqui é ir para o final, Go to End, né? Tem como você utilizar o Ctrl e o End, ou o Ctrl e o Home, o botão Home que você volta para o início. Ó, pode fazer essa parte aí bem interessante. Uma coisa que é interessante de você utilizar quando trabalha aí com frames, se você precisa animar alguma coisa, são esses botões que tem o Previous Frame, que é o frame anterior. Quanto mais eu vou clicando, mais vai se mexendo. E o próximo frame, quanto mais eu clico, mais vai indo quadro a quadro para frente ou para trás. Você pode até ver que ele marca aqui a velocidade do vídeo, que ele mostra até a quantidade de tempo, 1 minuto, 6 segundos e 17 quadros, 17 frames. Se eu apertar aqui, ele vai pulando. Na verdade, nesse aqui, ó, 1 minuto 11, 4 frames, vou para o próximo, 5, 6, 7, 8, e aí vai subindo. Outra coisa interessante de você ter esses frames é você ir fazendo o ajuste pelos controles de navegação normais, que são as setas de navegação esquerda e direita. Você pode ir os frames assim da velocidade que você quiser. Quanto mais rápido você vai clicando para a esquerda, mais você vai indo. Se você quer uma edição de vídeo bem precisa, tem como você fazer isso de uma forma bem natural. E tem como você voltar também dessa forma para a esquerda. Você pode ver que ele dá um reverse, se eu segurar ele dá um play, né, numa velocidade constante. Isso daqui é tudo para a parte de visualização, não quer dizer que seu vídeo vai sair dessa forma quando estiver sendo renderizado, quando você salvar o projeto, apenas o preview, apenas uma prévia do que está acontecendo. É a mesma coisa do que acontece com esses botões que tem tudo a ver com o rate. Está aqui do lado. Esse rate também ele tem uma velocidade de execução. Se eu deixar aqui, por exemplo, vou clicando, segurando, arrastando, você pode ver que ele vai aumentando a velocidade. E você deixar o cursor aqui e diminuir, clicando, segurando, arrastando, ele volta e dá um reverso. Para você visualizar, eu deixo o cursor no final de algum clipe e vou arrastando, e quanto mais eu arrasto, mais rápido vai indo, né? Ó, você pode ver que ele funciona dessa forma. Tem como mudar aqui essa questão de marcar aqui normal rate, tem como deixar em 0, tem como aumentar um pouco mais a velocidade e sempre ir mudando nessa parte. Agora eu dei um play normal, ficou nessa parte normal. Ainda continuando com esses botões, como a gente já viu, os botões essenciais de quadros, play e pause. Tem também o botão de gravação, que tem como você trabalhar aqui com a gravação de áudio, ele vai ir para uma pasta bem específica. Isso daqui é interessante quando você estiver gravando e editando, gravando para depois editar aqui. Pode ser que você utilize esse microfone que ele tem nessa parte também aqui na timeline. E o loop, que nada mais é do que essa região que eu posso marcar e ele já fica loopado. Eu posso ainda ajustar o tamanho desse loop. Quando eu dou um play, ele sempre volta para o comecinho e fica loopado. Se eu tirar esse loop, ele continua o vídeo normalmente, ou se tiver marcado ele para nessas barrinhas azuis, e só
começa a rodar a partir do momento que eu dou um play. Nessa parte aqui tem uns botões interessantes que você pode ainda editar quais botões que você quer visível, né? Nesse menuzinho hambúrguer, quando você clica, editar botões visíveis, e por exemplo eu não quero o record, eu tenho como marcar, tirei, agora eu não quero loop, né? Por exemplo, eu vou aqui, loop playback, tiro e fica apenas esses botões. Mas a partir do momento que eu clico no menuzinho, ele me mostra quais botões que estão inativos, que são essa lista. Quanto mais eu vou desativando, mais eles vão aparecendo aqui e eu posso ir adicionando novamente. Por exemplo, você pode ver que eu marquei, mas eu vou aqui novamente editar botões, marco todos eles, clico e está aqui separado todos juntos com o play e pause. Continuando a nossa parte aqui de visualização e preview, uma coisa que é interessante, não precisa você se preocupar agora, mas é quando eu aplico efeitos, que você pode vir aqui em Video Effects no Vegas, eu posso utilizar algum efeito de cor, por exemplo, esse Gradient Map, eu posso arrastar para cá, que ele fica todo verde, ele fica nesse contraste que tá. Eu posso até configurar depois, tudo bem certinho. Mas, por exemplo, meu vídeo é assim, eu apliquei esse gradiente, mas eu quero ter uma visualização de como que vai ficar o antes e o depois dele, né? É por isso que a gente utiliza o Split Screen, que é esse botãozinho, que a partir do momento que eu clico, tem como dar um play e ter uma noção do que está acontecendo. Ele te dá uma visualização, isso não interfere no vídeo final, na qualidade final aí do vídeo, é apenas a visualização, só relembrando. E tem como eu marcar aqui algumas áreas, clicando, segurando, arrastando, para fazer um antes e depois de como que vai ficar esse efeito aí aplicado no meu vídeo. Tem essa parte aqui que é do antes e o verde o depois. O split screen, se você ativar ele sem querer, começar a dar isso aqui, simplesmente você clica novamente e ele fica dessa forma. É só desmarcar. Sempre quando ele estiver azulzinho, é sinal que ele está selecionado. Ele te dá algumas opções que você pode clicar aqui no botão, que ele, para selecionar a área da esquerda ou da direita, por exemplo aqui, ele te dá essa opção. Eu posso utilizar a outra também, inverter aqui os lados, e tem como selecionar tudo, que daí ele tira totalmente a visualização. Tá? Tem aqui como você mudar essa parte e deixar dessa forma. E esse botãozinho na verdade são essas funções aqui que você mais utiliza. Tá? Vou selecionar aqui novamente e agora vou utilizar só uma faixa, só para exemplificar. Olha aí como que fica, né? Essa é uma visualização bem tranquila de você utilizar do split screen, e sempre quando você lembrar você pode tirar e deixar dessa forma. Isso daqui vale para qualquer efeito, além de você poder mesclar vários efeitos. Por exemplo, eu tenho esse gradiente e eu vou utilizar um sépia, né? Só por exemplo. Tá, vai ficar mais pesado ainda. Por exemplo, assim, ó, deixei quase tudo opaco, né? Vou pegar e vou clicar aqui novamente, ali onde é que ficou o que eu estava salvo, né? E posso fazer o mesmo esquema de visualização, e aqui eu posso desativar meu efeito, né? Aqui o antes e o depois. Aqui então, para nossa parte de tracks de áudio, já separei duas músicas aqui em duas tracks. A gente vai ver as particularidades, vou mostrar uma forma interessante de a gente trabalhar com isso e quais as funções de cada botões, né, que aparece aqui, cada um dos botões que aparece. Você pode ver que ele tem simplificado nesse nosso modo default, mas eu recomendo para você, caso não esteja parecendo muito legal aqui, por exemplo, se estiver assim minimizada, você clica para cá e arrasta para aparecer os botões e você trabalhar aqui do jeito que eu tô. Você pode ver que aparece menos botões nessa parte, e as tracks de áudio tem várias coisas que você pode adicionar, tanto efeitos quanto ver algumas configurações adicionais e personalizar também. Mas partindo do princípio bem básico, você pode ver que o Vegas ele define aqui uma cor específica para os canais. Se eu adicionar mais uma música, ele vem numa cor um pouco diferente, ele vem nesse azul, né, um jeito vermelho. O espectro sempre, o espectro que são essas ondas aqui do som, nessa cor um pouquinho mais clarinha, mas sempre respeitando o contraste da track, né, que ele vê. Eu posso mudar essa cor clicando com o botão direito,
Track Display Group, né? Group não, Group. Eu posso clicar aqui e mudar para amarelo. Posso, na verdade, deixar todos eles em amarelo, se eu quiser. E esse daqui poderia deixar, por exemplo, nesse bordô meio vermelho aqui, que você pode utilizar. Para questão de visualização e organização é bem interessante você fazer isso, que você não se perde de forma nenhuma. Além de você poder aumentar, para você ver bem certinho como que está funcionando essa sua música, essa sua track, e quais que são os volumes. E a partir do formato da waveform, que são, né, todas essas informações, como se fosse um desenho aqui, né, meio borrado, tem como você saber o volume que elas estão. Mas você também tem como ajustar o volume por essa barra slider. E caso você tenha três músicas, você quer tocar apenas uma e não quer que as outras toquem, tem como você deixar em solo. Tem como você fazer isso e modificar também o volume, deixar bem baixinho, ir aumentando. Isso daqui é o solo. Você pode ver o que aconteceu aqui no canal solo. Ele deixa apenas a track que você tem selecionada. As outras elas ficam com a cor um pouco mais apagadinha, é sinal que estão desativadas. Se eu clicar novamente aqui, são todas ativadas. Se eu deixar em mute, apenas essa aqui não vai ser reproduzida, né? As outras duas vão reproduzir normal. E se eu deixar um mute nessa também, e na outra, ninguém, né? Tirar daqui, fica apenas essa. Tem como fazer o mute em todos os canais. O solo é apenas para uma. Essa parte... creio que você entendeu bem tranquilo, que não tem nada de difícil nesses dois botões. Só que você tem que sempre prestar atenção quando estão selecionados, quando fica azulzinho. Por exemplo, aqui eu deixei as duas, e se eu estiver trabalhando em algum projeto e estiver faltando, não estiver reproduzindo direito, você sempre confira se está marcado esses botões. E ele sempre aparece aqui no volume, no pan, perto aqui do pan, o que está acontecendo. Você pode ver que ele aparece aqui o off, mudo e tudo mais. Tá indo lá, tem outro botãozinho aqui, o pan slider. O pan ele quer dizer em que lado que vai tocar dos seus fones ou alto-falantes. É a questão do estéreo, se ele vai tocar para o lado direito ou para o lado esquerdo. E para você entender melhor, vamos fazer assim. Vou deixar aqui em solo e vou mudar de centro, que ele está bem no centro. Vou deixar aqui para a esquerda. Olha como que ficou. Vou mudar tudo para a direita agora. Se você estiver utilizando fones de ouvido, você vai entender bem certinho o que está acontecendo. E você pode deixar aqui no centro, deixar aqui alguns valores também para deixar um pouquinho mais aberto o som, um pouquinho mais para um canto. E são essas configurações em comum. Outra coisa que caso você queira utilizar de uma melhor forma, que eu recomendo mesmo, que eu acho até interessante desde a versão mais antiga, que eu sempre faço aqui um window layout Vegas 14, que você tem uma variedade a mais de botões, tem como você fazer várias coisas, várias operações aí, né? Isso que é interessante. Então ele te dá aqui alguns botões a mais, sempre permanece o slider do volume, o do pan, mas ele me acrescentou aqui alguns outros, né? Fora o mute e o solo. O mute, né, deixa mudo, normal, né? E o solo, o canal solado. Vou deixar só em solo. E outra coisa interessante que ele dá um microfoninho aqui que tem como você captar o áudio direto aí do Vegas, tem como você fazer essa gravação a partir, né, do seu sistema de som. E outras coisas a mais, por exemplo, aqui tem a ver com o driver, tem como você selecionar o mapeamento de som da Microsoft. Aqui é questão de driver, não precisa você se preocupar muito. Aqui também tem como inverter a fase da track, você pode ver que quando eu clico, ela se movimenta. Ó, vou dar um play e vou inverter de novo. A princípio parece que não muda nada, mas se você aumentar, por exemplo, essa track, você pode ver que ela dá uma modificada bem sutil, ela só inverte a posição que vão se comportar as ondas. Mas isso daqui é na parte mais de edição de áudio, quando trabalha com uma parte bem específica, com o cancelamento de fase, a gente vai entender também como que funciona, que o cancelamento de fase, só para adiantar, é quando um som está querendo anular o outro, e quando você clica nisso daqui, nesse botãozinho, ele dá uma suavizada no som, né? Um som não cancela o outro. Como, por exemplo,
tem um som parecido batendo em cima e embaixo, e quando ocorre esse cancelamento de fase, esse som eles não entram em harmonia, eles ficam assim meio que travando o alto-falante. Seria isso uma explicação mais leve, mas não precisa se estressar muito com isso aí se você quiser utilizar apenas para edição comum. Outra coisa interessante que você pode ver é que tem algumas coisas aqui de efeitos que a gente pode adicionar, nós vamos ver também que tem como você adicionar por aqui ou também arrastar direto na track, em cima da track. E esses botões aqui de touch, né, que tem como você fazer algumas automações, né, como se fossem animações aí, e para você não precisar estar configurando manualmente. A partir de um ponto e de uma linha você consegue fazer algumas alterações que elas vão se movimentando sozinhas ao longo do vídeo, né, tipo ajustando o volume, diminuindo, aumentando e outras coisas a mais. Para você utilizar dessa melhor forma com esses botões aqui, que fica bem interessante, né? Sempre lembra de deixar na versão 14, caso você deseje, que eu acho até mais completo, que tem mais botões, tem como você configurar melhor. Não precisa você estar procurando por aqui onde que fica cada coisa. E nesse menuzinho tem como você minimizar ou maximizar, né? Normal, minimizar. Tá? Tem como você fazer isso. Quando você, por exemplo, minimizar, eu clico nesses Restore Track, ele volta. Maximizar também, deixa grandona. E tem como você clicar ali novamente naquele botãozinho e ele volta ao normal. Tá? Aqui são as partes bem específicas. Com o botão direito você tem várias coisas, além de você poder até renomear essa track. Por exemplo, eu vou deixar track 09 e ele já fica assim. Se eu aumentar o tamanho, vou pegar e dar um ajuste, ele fica aqui track 09. Além de eu poder me organizar dessa forma, tem como você fazer mais coisas aqui, adicionar mais coisas que a gente vai vendo aos poucos, né? Assim como na aula anterior a gente viu bem certinho ali de track de áudio, você com certeza já tirou todas as suas dúvidas em relação à track de áudio, que é mais simplificada, e a track de vídeo, como você pode ver, ele tem um pouquinho mais de ícones e mais coisas aqui. Para exemplificar melhor, como a gente tinha falado de níveis, de nivelamento, assim como no áudio, tem no vídeo também. Eu vou adicionar mais uma track de vídeo e arrastar esse vulcão aqui para cá. Tá tudo tranquilo até a princípio. Então vamos lá. Você pode ver que nessa track de áudio, como na outra aula, tem o volume slider, mas só que a gente vai trabalhar aqui nessa parte de vídeo com esse slider aqui de níveis, que esse daqui é de opacidade. Você pode ver que quanto mais eu diminuo, mais eu consigo mesclar uma cena com a outra. Como assim, né? Você pode ver que quando eu tenho aqui em 100%, ele está totalmente opaco, não tem nada de transparência. Quanto mais eu vou tirando essa porcentagem, mais transparente vai ficando e mais eu posso ter acesso à cena do segundo vídeo que está nessa camada abaixo. Esse daqui tem alguns controles, você pode nivelar da forma que você quiser, podemos fazer automações também, ele tem um botão bem específico para isso. A track de vídeo é bem tranquila, tem como você renomear, tem como você adicionar a cor também, assim como a gente tinha visto. Por exemplo, eu vou mudar para verde, fica a partezinha dela verde e o clipe também. Aqui é como exemplificar. Essa opacidade também se encontra nessa parte do vídeo, nós vamos ver também, bem certinho. Então vamos lá por esses ícones, para a gente saber o que significa cada um. Você pode ver que ele tem a questão de minimizar, maximizar, esse daqui que eles parecem um pouco mais diferenciados. Aqui é o minimizar, maximizar e restaurar normal para deixar nessa parte aqui. Esse daqui, Bypass Motion Blur, ele é o desfoque de movimento, que tem uma aula específica para isso, que todo vídeo ele tem um pouquinho assim de partes borradas, que é questão de movimento, e a gente diz Motion Blur para esse termo mais específico. Nessa parte você pode ver que tem o Track Motion. Quando você clica aqui tem como você fazer um traqueamento, que também é uma parte um pouquinho mais avançada, mas é tranquilo, tem uma questão de movimentação. Esse daqui é uma abinha a mais que ela abre em relação às outras coisas. Por exemplo, quando adiciona um efeito também abre essa abinha dessa forma. Os efeitos propriamente ditos, quando eu clico em FX, que é uma abreviação de Effects,
Tem todos esses efeitos que a gente pode utilizar, e se você rolar você pode ver que tem mais, além de a gente poder adicionar mais efeitos externos. Isso daí é interessante. O Vegas é totalmente customizável nessa parte de poder trabalhar com mais coisas. Continuando aqui, você pode ver que tem mais um botão de automações que a gente pode automatizar. Você vai entender bem certinho, né, como que funcionam essas automações, e você deixa para ele ter um certo nível e algum pedaço ele vai mexendo sozinho. Por exemplo, na opacidade vai subindo e abaixando, o volume também é uma automação. Você pode deixar da forma que você desejar ao decorrer do vídeo. Canal mudo, mute, deixa mudo, desaparece. O clipe ele fica desativado. O solo deixa apenas ele, os outros ficam desativados, só ele que toca. Até o princípio é tudo tranquilo nessa parte. E você pode ver que ele tem alguns botõezinhos, por exemplo, esse Make Composition Shield e Make Composition Parent. O Parent você pode fazer parentesco com as outras tracks, que o que se comporta nessa track ele vai interferir nas outras também. É uma questão para as próximas aulas. E esse botãozinho aqui também que é interessante, que é o Composition Mode, que ele tem os Blend Modes aqui, modos de mesclagem, assim como os programas de edição de imagem. Você pode fazer várias coisas por aqui. Sempre vem por padrão o Source Alpha, que ele tem a questão de transparência e tudo mais, mas tem algumas outras formas de você fazer isso. Só para exemplificar, o Multiply ele faz isso daqui, ele faz uma mesclagem a mais. Você pode ver que eu nem mexi no level. Se eu mexesse no level ia ficar escuro. O Multiply ele faz essa entrelaçamento de pixels, levando em consideração as partes claras e escuras. Também é questão de a gente ver mais para frente. Source Alpha é o canal normal. Eu clico com o botão direito, também tem algumas opções de inserir nova track de vídeo. Quando eu clico em cima do áudio, inserir audio track, e na track de vídeo tem como duplicar ela, que vem o mesmo vídeo, né? Só que numa camada acima. E tem as outras coisas também bem tranquilas aí que você pode, né, estar fazendo. Tem como fazer a track de grupo, agrupar todos esses vídeos em uma track normal para você ter mais organização. E até a princípio seria isso para essa aula, a apresentação aí da track de vídeo, bem tranquilo. Só lembrando novamente que eu deixei nesse layout aqui do Vegas 14, que eu acho ele mais interessante aqui do que o default. O default fica assim. Daí você tem que ir lá, tá selecionando os botões. Eu deixo assim no Vegas 14, que ele vem mais completo e mais tranquilo de a gente estar acessando por essa parte.